Graça e paz. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse momento, por tudo que até aqui já experimentamos, Senhor. Obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor no dia do Senhor. Muito obrigado por cada vida trazida a este lugar. Muito obrigado, Senhor, pela história desta igreja, que se constrói sobre pilares firmes, sobre a Tua santa palavra. Que nessa noite, Senhor, quando nos debruçamos sobre ela mais uma vez, nós sejamos, a Deus, abençoados, agraciados com a iluminação do Teu Santo Espírito. Que aquilo que for dito aqui, Senhor, de fato glorifique o Teu santo nome. Promova edificação ao Teu povo e nos faça compreender verdades sublimes. Senhor, na Tua dependência, nós oramos ao Senhor. Eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, e tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Usa de graça para com o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre a igreja e o Cristo ressurreto. A igreja e o Cristo ressurreto. Eu vou começar citando Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas. Ele diz: a ressurreição do nosso divino Senhor dentre os mortos é a pedra angular da doutrina cristã. Talvez pudesse chamá-la mais precisamente de pedra principal do arco do cristianismo. Pois se esse feito pudesse ser desmedido, toda a estrutura do Evangelho estaria em colapso. Então ele cita o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versos de 14 a 19. Se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, e também vã é a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus queridos, a doutrina da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria motivos de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho. E quando Spurgeon fala sobre a ressurreição de Cristo, e quando eu cito Spurgeon aqui, e trago à memória dos irmãos o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a intenção é de que nós todos observemos com que solenidade, com que
reverência Paulo fala acerca da ressurreição do Senhor. Paulo estava combatendo, quando escreve aos Coríntios, um embrião de uma filosofia / religião chamada gnosticismo, que negava, por exemplo, que o divino pudesse habitar no humano, que Deus pudesse habitar no corpo, porque para o gnóstico a matéria é essencialmente má, o corpo. Então eles não acreditavam que o divino pudesse coexistir com o humano. E nós sabemos que a doutrina das duas naturezas da divindade e da humanidade de Cristo é uma doutrina fundamental também da nossa fé. Por ser Cristo nosso representante legal diante de Deus, sendo Ele divino, sem pecado, e humano, sendo nosso representante legal diante de Deus, Ele de forma ativa obedeceu à lei, e de forma passiva, Ele recebe sobre si a sentença da lei, morrendo em nosso lugar. Mas Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele deixa o túmulo ao terceiro dia. E a verdade da ressurreição, anunciada por Paulo aqui, apresentada com fatos históricos, dizendo que Cristo fora visto por 500 irmãos durante o período de 40 dias, ressurreto. Esteve com seus discípulos, comeu com seus discípulos. E depois Paulo mostra toda a profecia relacionada à vinda de Cristo, à sua morte e ressurreição, e mostra que esse é um pilar, um fundamento da igreja. Meus queridos, todos nós cremos que o Senhor ressuscitou, que Ele morreu e ressuscitou, e nisso está fundamentada a nossa fé. Mas por que dizer isso, irmãos, na introdução dessa mensagem? Eu quero apresentar primeiro o cenário do que era a cidade de Colossos, a qual Paulo escreve nesse contexto, e depois nós vamos entender acerca do que é seguir o Cristo ressurreto. Colossos era uma cidade que ficava na parte central do chamado Vale de Licos. Era uma cidade vizinha a Hierápolis e Laodiceia, duas cidades ricas, maiores significativamente do que a cidade de Colossos. Nessas três cidades haviam igrejas cristãs. Provavelmente a igreja de Colossos não tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, um dos seus cooperadores. Porque quando Paulo escreve esta carta, fica claro que ele ainda não tinha visitado esta igreja. Mesmo assim, ele se sente responsável por ela, pois era predominantemente de cristãos gentios, e Paulo é o apóstolo aos gentios. Naquele contexto, irmãos, naquele lugar, e entre aqueles irmãos, começava a se difundir o que os eruditos chamam de heresia colossense. É uma heresia um pouco difícil de construir todo o seu significado, mas algumas características são bem claras. Tratava-se de uma sabedoria misteriosa que combina a adoração pagã com elementos da natureza e com o culto judaico, e ainda envolve a adoração de anjos. É uma forma sincretista do judaísmo, ou seja, era uma forma mística de adoração, trazendo regras do judaísmo e, de alguma forma, misturando estas regras com uma visão filosófica, religiosa, sincretista, pagã. Talvez até possamos falar aqui de uma forma judaica desse chamado gnosticismo. E nós vemos isso claramente quando Paulo escreve o capítulo 2, verso 9, apontando nessa direção. Irmãos, a igreja corria sérios perigos. O primeiro deles, retornar ao paganismo com a sua terrível imoralidade. O segundo, havia o perigo também de aceitar a heresia colossense, que negava a suficiência de Cristo e dizia que tais práticas, ou algumas práticas, eram necessárias para se alcançar a salvação. Uma falsa filosofia, um cerimonialismo judaico, uma adoração de anjos, um ascetismo, que era o tratamento impiedoso do corpo, que se entendiam os ascetas, que quanto mais o corpo era subjugado ao sofrimento, mais se elevava o homem em nível espiritual.
Então aqueles irmãos corriam o risco de retornar à prática de vida anterior, abraçando esse conceito, abraçando a heresia colossense. O apóstolo Paulo então escreve esta carta. Com que propósitos? Primeiro, advertir os colossenses para não cair na condição anterior, com todos os vícios que destruíam a sua alma. Segundo, atrair a atenção deles para o Senhor Jesus, a quem ele chama de o Filho do amor de Deus. Mostrar o valor de Epáfras, que servia entre eles, e enfatizar a virtude do perdão e da bondade. Meus irmãos, devemos viver como ressurretos, seguindo o Cristo ressurreto. Mas surge uma pergunta: como? Como devemos seguir o Cristo ressurreto? Primeiro, entendendo a identificação da igreja com a sua ressurreição. Veja o verso 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. No verso 1, irmãos, Paulo está falando àqueles irmãos, não como que duvidando do novo nascimento e condicionando a conversão daqueles irmãos, quando ele diz: se vós ressuscitastes com Cristo. Pois o se aqui não é condicionante, e poderia ser traduzido como uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá de cima, lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz: se o se é usado logicamente aqui e não teologicamente, a maneira da argumentação, e não porque houvesse dúvidas por parte de Paulo, todos que creem em Cristo são ressuscitados com Cristo mediante essa verdade. Portanto, meus irmãos, Paulo está encorajando os crentes de Colossos a viverem como ressurretos em Cristo, contrastando com a vida que eles tinham antes, quando estavam mortos em seus delitos e pecados, como nos diz Paulo em Efésios capítulo 2. Então, Paulo está falando da condição espiritual do homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente, e esse estado de morte espiritual se manifesta nos delitos e pecados. No capítulo 3, verso 1, Paulo está retomando um pensamento que ele já expressou na mesma carta, no capítulo 2, versos 12 e 13, quando ele diz: ressuscitados com ele, e depois lhes deu vida juntamente com ele. Depois no capítulo 2, verso 20, ele diz: se com Cristo vocês morreram para os rudimentos do mundo. Então vejam, a ênfase em toda a carta é de uma vida ressurreta, que vive para o Cristo ressurreto. Então, irmãos, Paulo está falando de uma identificação com a ressurreição de Cristo, muito mais do que um ato representativo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo não apenas tomou o nosso lugar na morte condenatória, Ele nos uniu a Ele espiritualmente, de sorte que morremos na sua morte e ressuscitamos na sua ressurreição. Isso é identificação espiritual. Se fostes ressuscitados, uma vez que fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto. A questão que surge então a partir dessa ênfase de Paulo é: como podemos, como ressurretos em Cristo, buscar as coisas do alto? O verso 1 diz isso, né? Buscai as coisas lá do alto, na parte B. O verbo, irmãos, aqui indica uma ação perseverante. Uma tradução possível para este texto é: estejais constantemente buscando. Pois o sentido de buscar aqui não é de uma busca para descobrir alguma coisa, mas de uma busca para obter.
A mesma palavra é usada, por exemplo, em Mateus capítulo 6 e verso 33, que os irmãos conhecem bem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porém, a ênfase, vejam, não está no buscar, mas no que se deve buscar. No grego a frase está construída dessa forma: as coisas do alto buscai. Vejam, então as coisas do alto vêm antes do buscar, para mostrar que a ênfase está nas coisas do alto. O que são essas coisas do alto? Certamente, meus amados, são os valores espirituais incrustados, ligados ao coração daquele por quem e para quem nós ressuscitamos, o Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo fala destes valores a partir do verso 12, indo ao verso 14. Se puderem ler, façamos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Percebam, irmãos, Paulo continua dando conselhos práticos que são fundamentais na revelação desses valores nos versos posteriores. Ele vai falar sobre a forma prática do exercício desses valores no convívio entre maridos e esposas, filhos e pais, servos e senhores. Quais são, irmãos, esses valores? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, perdão e, acima de tudo, o amor. A pergunta então é: onde encontramos estas coisas? Em Cristo, no alto. Pois é lá que Ele está e reinando como Senhor sobre os nossos corações. Esses valores não estão no homem morto em delitos e pecados. Esses valores não pertencem naturalmente ao homem e a nós. Vejam, queridos, a diferença que há e o contraste que há entre as coisas do alto e aquilo que é naturalmente mundano, humano. A partir do verso 5 ao verso 9, Paulo diz o que é humano e o que deve morrer. Diz ele: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste também vós no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Observem, não são estes valores que o ressuscitado com Cristo busca. Eles são terrenos e pecaminosos. Para Ele devemos nos considerar mortos, fazer morrer todos os dias a nossa natureza pecaminosa. A questão que surge então é: como e por quem? Através de quem? Quem nos habilita a isso? Veja o verso 1, mais uma vez. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu quero enfatizar a parte C do versículo, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Estas coisas, irmãos, devem ser buscadas pela motivação correta e na pessoa correta. Vejam, são coisas do alto, são valores celestiais, são os valores de Cristo. Aqui Paulo faz questão de dizer que Cristo vive à direita de Deus, ou seja, numa posição de honra, posição esta que ele tinha antes da sua encarnação
como está descrito no Salmo 110 e verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mas esta glória de Cristo, ela foi deixada quando encarnou. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. Depois de Cristo realizar a obra para a qual se dispôs, o Senhor voltou à sua condição primeira, à destra do Pai, vivo, ressurreto, numa posição de honra ao lado do Pai, e ali a tudo governa, dali a tudo governa. Meus irmãos, esta é uma realidade confortadora. Por quê? Porque ela nos mostra que, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós somos guiados pelos preceitos daquele que não é deste mundo, e que diz na oração sacerdotal que nós também não somos. Mas enquanto aqui estivermos, somos regidos, dirigidos e guiados pelos preceitos celestiais, pelos preceitos de Cristo, que está sentado acima de todo governo humano, à direita do Pai. O fato de Cristo estar à mão direita do Pai nos céus, nos mostra a nossa condição eterna com Ele, pois ali estaremos com Ele eternamente. Que realidade confortadora. Lembram da promessa registrada no Evangelho de João, capítulo 14? O Senhor diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde Cristo está? À direita do Pai. Onde nós estaremos? Assentados com Cristo à direita do Pai. Ele a tudo governa. Agora. Mas a sua igreja ainda é o corpo de Cristo na terra. Um dia esse corpo estará ligado ao Senhor, eternamente, à direita do Pai. Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz: vivamos como aqueles que saíram do mundo, ainda que estejam nele. Não pertencemos ao mundo. Não devemos preocupar-nos do país de onde saímos, mas antes abandoná-lo como Abraão fez, como se não existisse tal pátria terrestre, morando a partir de agora com o nosso Deus, sendo peregrinos com Ele, buscando uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Ele cita Hebreus capítulo 11, verso 10. Assim como Jesus deixou para trás as moradas da morte, nós também façamos o mesmo. Você vive como ressurreto? Ressurreto com Cristo? Quais são os valores que estão incrustados em seu coração? São valores terrenos ou valores eternos? Vivemos no Brasil. Nós lá moramos em Petrolina e Juazeiro, vocês moram em Xique-Xique. Nós obedecemos às leis do nosso país. Mas acima de todas estas regras humanas estão os preceitos divinos. Antes de sermos cidadãos do Brasil, de Xique-Xique, de Juazeiro, de Petrolina, somos cidadãos dos céus. Um ressurreto com Cristo vive para o Cristo ressurreto. Segundo, meus irmãos, seguir ao Cristo ressurreto se evidencia na elevação do nosso pensar pela ressurreição. Elevação do nosso pensar pela ressurreição. Veja os versos 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Observem, queridos, a visão que os irmãos colossenses tinham com relação a Cristo e a sua obra estava sendo combatida pelos hereges. Eles tentavam impor a chamada heresia colossenses, que eu já disse, misturava sincretismo com crenças, com regras de comportamento, regras judaicas, regras da lei. E a igreja corria o perigo de associar-se com essa heresia e desviar-se da fé genuína, voltando a práticas que já haviam abandonado. Paulo, como um pastor cuidadoso, instrui os irmãos não com regras morais de comportamento, mas mostrando que Cristo é o padrão de comportamento e de caráter para a igreja. Por isso, aqueles irmãos deviam pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, as coisas celestiais que pertencem a Cristo deviam nortear o comportamento daqueles irmãos. O crente é regido pela lei de Deus, por sua vontade, antes de seguir regras humanas de comportamento. É necessário dizer o que Paulo não está dizendo aqui. O que é que Paulo não está dizendo aqui? Primeiro, ele não está dizendo que devemos viver como alienados de tudo, que não devemos nos importar com as coisas que acontecem à nossa volta. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo também não está dizendo que não devemos respeitar leis e conveniências humanas. Mas o que é que ele está dizendo então? Ele está dizendo que devemos viver neste mundo pautados, dirigidos pela vontade de Deus, as coisas do alto, as coisas do céu, os valores de Deus. Os colossenses deviam entender que antes de serem cidadãos de Colossos, eles eram cidadãos do céu. O texto, irmãos, ele se confunde com o que diz Isaías 55, do verso 6 ao verso 9, eu vou ler, trazendo a memória dos irmãos. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse contexto, o profeta Isaías está chamando o povo ao arrependimento. Eles estavam se comportando como ímpios e haviam abandonado a comunhão com o Senhor. Deus está conclamando a nação a buscá-lo e a experimentar das bênçãos da aliança que ele fez com Davi. Alguns olham para esse texto e entendem que aqui Deus está dizendo que eles não conhecem os seus pensamentos e que jamais conhecerão. Mas na verdade o que o texto está dizendo é que enquanto eles viviam uma vida rasteira, em pecados e pensamentos meramente humanos, deviam conhecer os pensamentos de Deus, que está infinitamente acima do homem. Deus queria tirá-los de uma vida rasteira para uma vida pautada pelos seus pensamentos, ou seja, a sua vontade. É sobre isso que também Paulo está falando. Que devemos ser regidos pelos pensamentos, pelas coisas, pelos valores, pelos preceitos de Deus. Ou nós vivemos segundo a vontade de Deus, ou viveremos uma vida rasteira, não diferente do que o ímpio vive no mundo. Paulo então diz no verso 3, o porquê devemos pensar nas coisas do alto e não da terra. Veja comigo mais uma vez o verso 3, com ênfase no final. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque devemos pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra?
Porque morremos. Morremos para os valores pecaminosos. Morremos para o mundo com toda a sua depravação. Morremos para tudo aquilo que significa impiedade. É assim que devemos nos considerar. Devemos nos considerar mortos para o mundo com todas as suas cobiças. É interessante como Paulo começa pela ressurreição e depois ele fala sobre a nossa condição de mortos para esses valores. Por que ele faz isso? Ele o faz olhando para o nosso estado natural. Estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus em Cristo nos deu vida. Ou seja, somente depois de regenerados, podemos nos considerar mortos para o pecado, pois antes vivíamos neles. Ele começa dizendo: se vós fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E agora ele diz: vocês morreram para os valores mundanos, pecaminosos, para o mundo. Ele começa com ressurreição e depois fala sobre morte. Porque é impossível que alguém se considere morto para o pecado se primeiro ele não for ressuscitado por Cristo. Paulo mostra, irmãos, que somente uma mente regenerada pode pensar assim: estou morto para o pecado. Morri para os valores humanos. Assim como o irmão que me antecedeu aqui, irmão Benjamin. Ele falou do que era antes e de como vive agora. Como ressuscitado, ele pode olhar para trás e dizer: eu estava morto em delitos e pecados, agora eu estou morto para os delitos e pecados. É assim que devemos nos considerar, irmãos: mortos para os valores pecaminosos. Ele então conclui o verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Percebam, queridos, como Paulo trabalha primeiro a condição da igreja para chegar no clímax. E ele vai mostrar que estamos unidos espiritualmente ao Cristo que vive e não pode ser visto pelo olho humano. Nós que somos a igreja de Cristo sabemos que essa união é real, mas ela é espiritual. O Deus invisível, e que só pode ser crido pela fé, nos uniu ao seu Filho que está à sua direita, e que tem nos assegurado comunhão eterna com Ele. Por isso vivemos aqui olhando para lá, para a nossa condição eterna, já consumada pela obra de Cristo, que faz com que Paulo diga aos Efésios: estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Meus irmãos, esta é uma realidade espiritual da qual já fazemos parte. A nossa condição eterna está assegurada pelo Senhor. A obra de Cristo é uma obra consumada. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. É uma obra consumada a partir de uma eleição eterna que se manifesta no tempo e alcança os eleitos de Deus e lhes assegura a salvação eterna. Spurgeon diz: agora então, alma minha, aqui existem asas para você. Jesus lhe atrai ao alto. Você possui um direito de estar onde Jesus está, pela obra dele em seu favor, pois está desposada com ele. Portanto, seus pensamentos deverão permanecer com ele, descansar nele, deleitar-se nele, regozijar-se nele, e outra vez regozijar-se nele. A escadaria sagrada está diante de nós. Subamos até que nos assentemos pela fé nos lugares celestiais. Morrestes e vives para a glória de Deus. Que realidade sublime, irmãos. A igreja
que segue o Cristo ressurreto, ela entende a sua real condição pelos méritos de Cristo em favor dela, a igreja, depositados sobre ela, imputados a ela. Terceiro, meus amados, Paulo fala da manifestação com ele em glória. Veja o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui o apóstolo fala da manifestação visível da nossa condição em Cristo. Qual é a nossa condição em Cristo agora? Estamos vivos com Cristo e mortos para os valores mundanos. Percebam, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. A obra de Cristo, irmãos, em nós terá seu ápice na glorificação do homem todo. Nós já somos crentes, mas vivemos a chamada tensão entre o já e o ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não experimentamos tudo aquilo que a filiação nos proporciona. Sabemos da nossa condição eterna, mas ainda não experimentamos o ápice, que é a glorificação. Sabemos que quando partirmos desse mundo, as nossas almas irão para o Senhor, mas haverá um clímax maior quando Cristo voltar e houver união entre corpo e alma, e então habitação eterna com Ele. Meus queridos, Paulo está apontando justamente nessa direção. A obra de Cristo em nós terá seu ápice na glorificação do homem todo. Quando o Senhor se manifestar em glória, como prometido nos profetas, pelos apóstolos e também por Ele mesmo, a sua igreja terá a sua glória manifestada também. Os cristãos colossenses, assim como nós, eles deveriam ter uma expectativa pulsante por uma realidade que seria manifestada, pois naquele grande dia o Senhor mostrará a todo olho a sua glória e a glória da sua noiva, da sua igreja. O mundo olha para nós e ainda não enxerga tal glória. O mundo condena a igreja, odeia a igreja e não enxerga essa glória que se manifestará ainda, agora, no tempo, sobre a igreja. A igreja que agora é assediada pelas heresias e tentações, pelas perseguições, será manifestada em glória com aquele que foi tentado e não pecou, foi odiado, rejeitado e morto por pecadores. Ele se manifestará glorioso e justo juiz, e a sua igreja, obra do seu trabalho, será apresentada como o povo glorioso que vive nele e para ele. A igreja tem olhos fitos no futuro. A igreja historicamente é chamada de a comunidade da esperança, porque ela vive olhando para a sua condição eterna, para aquilo que Cristo realizou, e pautada, fundamentada em suas promessas. Ele voltará, irmãos. Ele voltará. Que em nossos corações não se esfrie, mas que pulse cada vez mais a convicção de que o nosso Cristo voltará. Spurgeon diz: no dia de nossa ressurreição, daremos adeus à morte espiritual e ao seu sepulcro, no qual dormimos sob o domínio do pecado. Adeus, amor, ao mundo corrupto. Rompemos contigo. Cristo nos ressuscitou. Cristo nos deu vida eterna. Abandonamos para sempre as terríveis moradas da morte e buscamos os lugares celestiais. Jesus vive, e porque Ele vive, nós também viveremos pelos séculos dos séculos. A igreja que segue o Cristo ressurreto encontrará um dia
com o Cristo ressurreto para o ápice, para o clímax da sua obra em favor da sua igreja. Eu quero concluir, meus irmãos, mais uma vez citando Spurgeon. Ele diz: tenhamos o propósito de glória, da glória de Deus em tudo. A igreja deve trabalhar e esforçar-se arduamente nesse mundo, pois ainda está no corpo. Procure usar coisas do mundo para a glória de Deus. Exercitem seus privilégios e cumpram os seus deveres como homens, como que diante de Deus, sem que lhes importe o juízo dos homens. Quando se misturarem com os filhos dos homens, tenham atenção para não descer ao nível deles, nem atuarem segundo os seus motivos. Não deverão buscar seus próprios fins egoístas, nem o engrandecimento de um grupo, mas sim promover o bem geral e os interesses da verdade, da justiça, da paz e da pureza. Santifique-se em tudo pelo amor a Deus e aos homens. Não busquem fins partidários, senão as coisas puras, honestas e de bom nome. Não desçam à falsidade, ao ardil, à política dos que são debaixo. Antes, honesta, sincera e justamente, busquem viver para sempre como aqueles que foram vivificados dentre os mortos. Essa é a realidade da igreja. Quando eu paro e penso sobre esta realidade, meus irmãos, eu brado como o próprio Spurgeon: por que eu? Por que eu? Chamados do mundo para servirmos a Deus, experimentamos da sua parte misericórdia e graça. Misericórdia diz respeito ao fato de Deus não nos dar o que nós merecemos. Ou seja, a misericórdia de Deus aplaca a sua ira. Então Deus, na sua misericórdia, não nos dá o que nós merecemos. E na graça é justamente o inverso. Deus nos dá o que nós não merecemos: salvação. E todos nós devemos olhar para os céus, não porque os céus são os céus, mas porque são os céus do Senhor. Porque o que nós queremos é estar com Ele no grande dia eterno, servindo o Senhor, cientes de que pela graça de Deus podemos experimentar tal condição de glória. Meus amados irmãos, encerro esse sermão grato ao Senhor pelo tempo que estivemos aqui, com o coração cheio de alegria. Eu quero orar nesse momento. Quero pedir ao Senhor que nos ajude, que vivamos como ressurretos, seguindo o Cristo ressurreto.